Olá, professor, professora da Rede Pública de Ensino do Guarujá. Um prazer estar com vocês em mais um módulo desse nosso pensamento computacional. Começando agora o capítulo 5, né? O capítulo de aplicações na matemática. A gente vai botar um pouquinho a mão na massa usando 3 possíveis aplicações que eu acho que elas vão ajudar vocês a abrir um pouco a mente e a pensar em diversos outros projetos. A ideia é que vocês observem, acompanhem, tentem reproduzir da mesma forma que eu nesse tutorial e depois vocês criem as suas próprias aplicações de acordo com os contextos e até com as disciplinas que vocês ministram. Observem que no caso da aplicação 2 e a aplicação 3, nós temos possibilidades de utilizar a mesma arquitetura em diversas disciplinas, em diversos cenários, não só no cenário da matemática. No entanto, neste caso, eu estou usando a matemática como exemplo, né? Então, no exemplo 1, né, que é formas geométricas, a gente vai utilizar o recurso de caneta, que é muito útil não só na matemática, mas também em outras áreas. Na aplicação 2, nós vamos trabalhar com problemas matemáticos, e utilizar o recurso de questionário. E na aplicação 3, nós vamos trabalhar com uma espécie de corrida, uma espécie de competição em que a gente vai desafiar o aluno a competir com a máquina, com o computador. Então veja que é como se fosse uma gradação. A aplicação vai ficando um pouquinho mais difícil que a outra. A ideia é que vocês passem pelas 3, reproduzam essas 3 aí na máquina de vocês e tentem depois desenvolver algo parecido ou melhorado até que essas 3 aplicações. Vamos lá, pessoal? Muito bem, pessoal, vamos então começar as nossas aplicações no campo da matemática utilizando o Scratch. Esse exemplo, nós temos aqui um tipo de apropriação do Scratch que nós colocamos na mão do aluno essa autonomia para a criação. Veja que nós também temos a possibilidade de colocar essa autonomia por parte do professor, ou seja, ele desenvolve a aplicação e o aluno simplesmente utiliza essa aplicação. Nós também temos essa possibilidade, que é dispor ao aluno essa ferramenta, a ferramenta do Scratch, dar a ele instruções sobre como desenvolver, e aí ele mesmo, como figura ativa do processo de aprendizagem, faz a sua própria aplicação, desenvolve o seu próprio exercício. Então vejam que são 2 formas diferentes de se apropriar da ferramenta. No caso das 2, a gente tem o potencial aí, excelente da ferramenta de colocar tanto o professor como no centro desse processo, como desenvolvedor da aplicação, que vai oferecer a seus alunos a possibilidade de interagir com esse recurso, como também você pode utilizar a ferramenta do Scratch para que o aluno seja autônomo, para que ele, a partir das instruções dadas pelo professor, possa então desenvolver a sua própria aplicação. Bom, vamos então utilizar um exemplo que é muito típico, muito pertinente aos alunos, por exemplo, do Fund 2, né, do Ensino Fundamental 2, anos iniciais, principalmente alunos ali do 4º, 5º, 6º ano, que vão começar então a ter um maior nível de profundidade em questões, por exemplo, da geometria. Então vamos utilizar um exemplo em que a gente pode dispor para o aluno uma série de recursos para que ele desenvolva, por exemplo, a sua própria figura geométrica. Vamos então utilizar aqui, neste caso, um exemplo de desenvolvimento de uma figura como o hexágono. Eu posso desenvolver outras figuras? Posso. Vou mostrar para vocês como. Então a gente pode ter uma variação quase que infinita de possibilidades de atividades usando o Scratch para esta área. Mas para esse fim nosso inicial, vou mostrar como a gente usa para desenvolver o hexágono. E depois eu dou indicação para vocês quais são os atributos que vocês devem modificar para que aí os alunos possam experimentar o desenvolvimento de outras imagens e de outras figuras. Muito bem, vamos então iniciar dando um nome a esse projeto, né? Então aqui eu vou colocar criando figuras geométricas. Esse vai ser o nome então do nosso projeto. Bom, eu quero desenvolver essas figuras geométricas usando, por exemplo, um lápis ou uma caneta, e não esse nosso ator gato que nós já conhecemos. Então o que eu faço? Eu venho procurar aqui um lápis ou uma caneta na nossa paleta de atores. Será que a gente encontra fácil aqui? Vamos procurar um lápis e uma caneta. Aqui, achei. Temos um lápis. Vamos então deletar o ator gato e mantendo então a caneta, certo?
Vamos então colocar também um fundo, né? Não vai ficar no fundo assim tão neutro, né? Vamos buscar um fundo que se relacione com essa ideia de desenvolvimento mais matemático. Será que a gente acha alguma coisa mais plano cartesiano? Olha, aqui temos um plano cartesiano excelente aqui, né? Ótimo, muito bom. Bom, o primeiro comando que nós temos que colocar, vocês se lembram, né? É o comando de evento. Sempre pensando na ideia de que nós temos um input, uma entrada, um desenvolvimento e uma saída. E esse é o nosso fluxo comunicacional com a máquina. Esse fluxo comunicacional com a máquina precisa ser estabelecido a partir dos comandos dados ao nosso software, que vai estabelecer esse diálogo porque ele domina a linguagem de programação, a linguagem que é capaz de se comunicar com o hardware. Então nós temos então o primeiro recurso, que é o recurso de input, de entrada, que é simbolizado pela figura da bandeirinha. Então nós sempre iniciamos nossas aplicações utilizando esse evento que descreve quando clicar na bandeirinha, ou quando a bandeirinha for clicada. Muito bem? Bom, um próximo passo que eu acredito que seja muito importante é que eu quero criar essa figura a partir de uma coordenada adequada. Qual é a coordenada adequada? No plano cartesiano seria o eixo x, y igual a 0. Então nós vamos aqui em movimento, procuramos então qual é o nosso algoritmo que nos descreve esse comando. Então aqui, veja que temos um comando, vá para x e y. Faço, eu clico e arrasto, encaixo aqui e defino então como parâmetro 0 e 0. Opa, 0. Observe então que eu tenho a possibilidade de mover, né, a minha caneta para o eixo 0. Né? Mas professor, a caneta, no caso o lápis, ele não está exatamente no ponto 0 do nosso plano cartesiano aqui. Isso é um ponto que nós vamos conversar logo mais, tá? Observe que nossa figura, nosso lápis, ele está posicionado com o seu ponto central exatamente no ponto central da figura. Então, o eixo 0 para essa figura é exatamente no seu centro. Por isso que o lápis está exatamente no centro aqui do plano cartesiano. Mas não faz sentido, né? Porque, pela lógica matemática, ele está posicionado no lugar correto. Mas para a gente que é humano, a gente vê a ponta do lápis como o ponto de partida correto. Então, na verdade, a ponta do lápis tinha que estar aqui, porque é ele que vai desenhar. A gente não vai desenhar a figura com o corpo do lápis, certo? Então a gente vai trabalhar então um pouco com a lógica computacional, como a máquina deve interpretar essa informação, porque essa é uma informação estética, né? Veja que ela não está entregando exatamente o que eu quero. Mas isso é uma questão para a gente resolver logo mais. Um outro próximo passo importante é quando a gente aponta para a direção de 90 graus, que é a posição padrão inicial. É uma inclinação padrão inicial para se desenvolver uma figura. Então nós procuramos aqui esse recurso, né? É aqui no movimento e aponte para a direção. Já está até inclusive aqui em 90. Se eu quiser mexer, eu consigo mexer, né? todo o eixo aqui, né? Vamos manter em 90 graus. Isso aqui é importante porque depois, se eu quiser criar outras figuras, eu posso trabalhar a partir dessa definição de ângulos, tá? Então vamos começar então com essa definição de 90 graus, que é a definição padrão. Adiante então, nós vamos começar a dar os próximos algoritmos, os próximos comandos, como se a gente já tivesse desenhado uma figura e a gente quer começar a desenhar novamente. Então, quando a gente já tem uma figura desenhada, a gente já tem uma imagem na tela desenhada. E para eu começar a desenhar uma nova imagem, eu preciso limpar a tela, limpar essa área. Eu não posso simplesmente desenhar novas figuras uma atrás da outra, e aí vai virar um caos, né? Um conjunto ali de informações e rabiscos muito grande. Então a primeira coisa que eu faço para parar de desenhar algo, o que eu faço quando a gente está no mundo real? Eu pego o lápis e levanto, certo? Porque se eu desenho levantado, eu não rabisco nada, né? Eu só consigo rabiscar algo quando eu tensiono o lápis ou a caneta no papel. Então é a mesma lógica aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso tirar essa tensão da ponta do lápis ou da caneta para que ela pare de desenhar. Então eu venho aqui nesse recurso de caneta.
Mas professor, eu não tenho esse recurso de caneta na minha aplicação. Não, você não tem. E como eu faço para obter? É muito simples, pessoal. Eu venho aqui em adicionar uma extensão e veja que nós temos a extensão caneta, como várias outras, né? Várias outras extensões bem interessantes, mas nós temos a extensão caneta. Aí basta você clicar na extensão caneta que ela já vai aparecer aqui na parte de baixo da sua paleta de códigos, certo? Bem simples, bem tranquilo. Então, aparecendo aí o recurso de caneta, nós vamos então voltar para aquele comando de levantar a caneta. Temos o comando de levantar a caneta e temos um comando importante que também é apagar tudo. Ou seja, eu preciso parar de rabiscar e apagar tudo que eu já fiz. Pense que nós estamos dando um passo imaginando que essa é uma atividade repetitiva. Então eu preciso imaginar que eu já desenhei algo. Esse é um exercício importante para o pensamento computacional. Ele tem que estar sempre se adiantando de algo, de algum comando. Uma outra coisa importante, eu vou criar uma figura hexágono. Esse hexágono ele precisa estar em destaque. O destaque não pode ser o meu ator, a minha caneta. Para isso eu preciso diminuir o tamanho dessa caneta. Para eu mudar o tamanho dessa caneta, para que ela não fique assim tão grande e tome todo o espaço informacional visual, eu preciso ir aqui em aparência e procurar ali algum recurso que eu possa reduzir proporcionalmente o tamanho dessa caneta. Então nós temos aqui, por exemplo, definir o tamanho como tantos por cento. Vamos colocar, por exemplo, 20% para não ficar tão pequenininho. Então a gente simplesmente edita o campo aqui, né? E aí a nossa caneta vai em breve diminuir. Ela já ficou pequenininha, já ficou diminuta aqui. Certo. Bom, agora nós vamos começar a atribuir cor para essa caneta, para esse traço dessa caneta, para essa lateral da nossa figura. Então, para isso, nós vamos aqui no comando de novo de caneta e vamos buscar então o comando para essa mudança de cor. Mude a cor da caneta para tal cor. Não quero azul, quero trabalhar com vermelho, quero trabalhar com um amarelo. Você tem essa liberdade. Eu vou colocar aqui uma cor que seja diferente da cor que nós temos ali no nosso palco. Vamos colocar um cenário. Vamos colocar, uma cor mais esverdeada para diferenciar bem do nosso traço. Muito bem. Temos aqui essa cor definida para essa criação. E aí, mudando a cor, eu vou usar a caneta, de fato. Veja então que nós temos aqui uma sequência algorítmica. Eu tenho um conjunto de regras, de instruções para que a minha plataforma, minha solução aqui, meu Scratch, faça exatamente o que eu estou dando em termos de comando. Então temos aqui um dos pilares do pensamento computacional sendo vistos aqui na prática, né? A sequência de comandos, o algoritmo. Temos também agora um outro passo importante para o desenho, né, desse hexágono, que é exatamente a definição da figura hexagonal. Então, para isso eu preciso carimbar, que é marcar o ponto dos vértices da figura. Preciso criar um tamanho dessa figura, uma imagem, né? Então vamos imaginar que para criar essa imagem eu preciso criar as laterais. Então eu preciso desenhar essas laterais. Então quando eu ao carimbar, eu vou simplesmente desenvolver um carimbo ao longo de um tamanho específico. Esse tamanho específico a gente descreve pelos passos. Então eu vou usar aqui mova X passos carimbando. Então ele vai se deslocar tantos passos que eu der de comando, carimbando usando a caneta. Então ele vai criar a ilusão de uma linha. Vamos colocar aqui, por exemplo, 50 passos. Ele vai carimbar 50 passos. Então a gente está fazendo o quê? O comando de, pela cor verde, eu vou usar a caneta verde, carimbando 50 passos. Então eu vou ter vários carimbinhos em 50 passos que vão dar ali a ilusão ótica, né,
de uma linha. Só que eu não formo um hexágono com uma única linha. Eu formo um hexágono com 6 linhas. Exatamente. Mas eu não consigo formar esse hexágono com 6 linhas dando um único passo. Eu tenho que dar quantos passos? 6 passos. Certo? Muito bem. Então eu teria que repetir esse comando 6 vezes para que eu possa então formar, né, as 6 faces desse hexágono. Para que eu crie um hexágono, eu preciso fazer com que esse movimento de carimbo vá se modificando em termos de ângulos. Então ele vá desenhando, carimbando em passos, e ele vai ter em um determinado momento que virar um determinado grau para que você desenvolva uma linha secundária para formar outra linha, até formar a figura de 6 lados do hexágono. Para isso eu uso o recurso de girar, né? Virar. Vamos pegar esse de virar no sentido anti-horário, né? Nesse sentido anti-horário, isso é importante ser dito porque ele está relacionado a essa direção de 90 graus, certo? Então, se eu mover 50 passos, né, para a esquerda, eu preciso mover esses 50 passos para a esquerda, de acordo com essa direção de 90 graus, e girar 60 graus. À medida que a minha caneta, então, vai carimbando em 50 passos, na direção de 90 graus, eu preciso, então, girar para o sentido anti-horário no ângulo de 60 graus para que eu comece, então, a criar os vértices corretos do meu hexágono. Certo? Ok. Veja que eu teria que repetir esse comando 6 vezes. 6 vezes. Então eu teria que carimbar, move, gira, carimba, move, gira, carimba, move, gira, 6 vezes. O meu algoritmo ficaria muito grande. Muito grande. Então vamos aqui usar a lógica do pensamento computacional. Vamos aqui evocar mais um dos nossos pilares do pensamento computacional, que é a repetição de padrões. Veja que nós temos um padrão aqui de repetição, né? É a mesma ação. Essa ação é idêntica, né? Só que para que eu possa fazer isso de uma maneira mais limpa em termos de código, eu não preciso repetir 6 vezes o mesmo código. Eu posso usar só mais um único comando que vai dar exatamente essa instrução. E isso a gente faz usando o recurso de controle, né? E seria qual recurso? O de repetição. Então eu venho aqui, posiciono exatamente neste ponto em que eu preciso executar essa repetição. E, como é um hexágono, a gente vai repetir 6 vezes para formar as 6 faces, as 6 laterais desse hexágono. E para que ele não desenhe a figura tão rapidamente, eu vou colocar um tempo de espera para cada ciclo. Então, vamos dizer aqui 1 segundo. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai carimbar ao longo de 50 passos, e depois que ele der 50 passos, ele vai girar em 60 graus para criar o vértice da figura. Vai esperar 1 segundo e vai repetir o mesmo comando. Carimbar 50 passos, girar 60 graus e esperar mais 1 segundo. Daí ele continua carimbando 50 passos no ângulo de 60 graus até formar a figura. Vamos ver como que ficou? Vamos ver se deu certo. Olha só, temos então a formação da figura do hexágono, saindo do eixo 0 e caminhando, carimbando 50 passos, virando aqui 60 graus. Nessa mudança de 60 graus, ele volta a carimbar, porque você pediu para repetir 6 vezes esse processo de deslocamento carimbando em 50 passos, gira 60 graus, aí continua até terminar as 6 repetições que você indicou, formando a figura
do hexágono. Certo? Temos aqui ainda alguns ajustes a serem feitos. Lembram-se do que eu disse com relação ao ponto central da imagem, né? Nós precisamos deslocar esse ponto central. Então nós vamos aqui em fantasias, né? E nesse ponto de fantasia nós vamos selecionar a nossa figura e vamos dar um zoom nela. Se nós observarmos a nossa figura, ela tem, ao ser deslocada, esse pontinho central. Estão vendo esse marcador? Esse marcador é o ponto central dela. Normalmente ele está aqui, como eu disse, localizado no centro da figura, né? Esse é o comando default, né? É o comando padrão. Mas eu quero que o centro da figura não fique neste ponto central da imagem. Eu quero que fique na ponta do nosso lápis, para que nossa ilusão, né, ótica permita que a gente visualize então a caneta neste ponto central. Veja que ela já modificou aqui. Isso feito, então a gente volta para o nosso código e observa como ela agora faz o desenvolvimento correto. Vamos mais uma vez. Desenvolveu, criou. Muito bem. Temos então uma primeira experiência que você pode instruir os seus alunos a desenvolver usando o Scratch, pedir para que eles desenvolvam o código e desenvolvam uma figura específica. Posso alterar alguns atributos. Então veja aqui que eu posso colocar, ao invés de 50 passos, posso colocar 90 passos. O que a gente espera disso? Que a figura tenha um tamanho maior, né? Veja que ela já fica potencialmente maior na nossa visualização. Também eu posso diminuir o ângulo, né? Vamos aqui colocar, por exemplo, um ângulo de 45 graus. Se a gente colocar um ângulo de 45 graus, a gente já tem, ó, tá vazou. Não tem uma figura muito correta, porque a gente colocou o carimbo de 6 vezes. Vamos colocar então um ângulo de 90 graus e 3 vezes que aparece aqui. Qual é a imagem que ele vai desenvolver? Opa, vamos colocar 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Muito bem, ângulo de 90 graus. A gente tem então um quadrado, não mais um hexágono, né? E se a gente colocar um ângulo de 45 graus 3 vezes, o que ele vai nos dar? Né? Ele vai dar aquela figura estranha. Né? Se eu colocar o ângulo de 15 graus 3 vezes, né? Aumenta mais ainda. Né? Se eu colocar o ângulo de 110 graus, né? Aí a gente já tem uma figura mais estranha. Não fechou, quero chegar perto de um triângulo. Então a gente vai fazer um triângulo aqui, isósceles, se não me falha a memória, né? Com os 3 lados iguais, porque o grau é de 120, né? Que é o grau externo, né, gente? Aqui, parte externa. Então, veja que você pode então instruir os seus alunos a desenvolver várias imagens e várias figuras geométricas por meio da lógica de programação, usando, por exemplo, a ideia de pensamento computacional para que eles desenvolvam utilizando algoritmos e alguns conceitos básicos como a repetição de padrões e aí a alternância das variáveis para que vocês possam instruí-los sobre a possibilidade de desenvolver várias figuras, né? Então, você pode modificar vários atributos aqui, colocar essa figura um pouco maior, né? Vou aumentar aqui 400, que era um triângulo bem gigante. Então aqui já ficou gigante, mas ele já perdeu a proporção. Já não ficou um triângulo isósceles. Então você tem que também instruir seu aluno para pensar exatamente sobre essas possibilidades, né? Que vão se colocando, né? Os desafios que vão se colocando no desenvolvimento da figura, da imagem. Enfim, dá para brincar, né, pessoal? Essa é uma das possibilidades utilizando o Scratch.
Colegas professores, professoras, vamos então agora a uma segunda aplicação no Scratch no campo da matemática, mas aqui eu já faço um alerta. Esta aplicação ela pode ser reproduzida em vários outros cenários, tá ok? Ela é uma aplicação de questionário, né? Uma aplicação de questionário que pode ser utilizada tanto para o campo da matemática, no caso de operações de soma, adição, multiplicação, subtração, tanto também para perguntas da língua portuguesa, perguntas da língua inglesa, né? Todas as aplicações possíveis em diversos campos do conhecimento em que você utiliza essa lógica do questionário, do quiz. É muito útil, bastante útil em qualquer tipo de aplicação. Então vou mostrar aqui para vocês um exemplo, né, utilizando então o contexto da matemática, mas saibam que vocês podem utilizar em diversos outros contextos. Tá? Qual vai ser então aqui a nossa dinâmica? É a dinâmica do questionário. Né? Vamos tentar resolver problemas de matemática. Então o nosso título aqui do nosso projeto vai ser então problemas de matemática. Então a gente tem que pensar num contexto em que a gente vai utilizar algumas perguntas relacionadas, por exemplo, a soma, subtração, multiplicação, divisão, enfim, todas que estão ali no contexto entre o Fund 1 e Fund 2, né? Pegando ali um conhecimento mais inicial das operações matemáticas, e se você quiser deixar isso mais difícil, você vai adaptando de acordo com a faixa etária com a qual você trabalha, tá? Da mesma forma, usando essa mesma lógica para outras áreas de conhecimento. Vamos focar então na área que nós estamos discutindo aqui, que é a área da matemática. Vamos imaginar então um cenário em que nós temos um boneco, um ator, né, o nosso objeto, que vai fazer perguntas para o aluno e ele tem que responder essas perguntas, certo? Então vamos primeiro começar com o palco. Vamos escolher aqui um cenário bem legal para esse questionário. Vamos utilizar aqui, por exemplo, esse recurso aqui, né? Esse palco que parece de fato um palco, né? Parece um proscênio, enfim. E vamos também escolher um outro ator, né? O gatinho ele é muito interessante, muito fofo, mas a gente pode escolher um outro ator aqui, né? Vamos tentar pensar em alguém que vai fazer uma pergunta. Vamos lá, minha gente, me ajudem a escolher aqui. Vamos pegar. Gostei da Dani. A Dani está bem simpática. Vou excluir então o ator, tá? Veja que a Dani, ela tá bem grande, né? Ela tá bem gigante aqui, talvez um pouco grande demais, mas tudo bem. A gente pode modificar o tamanho dela depois, tá? Qual é a nossa primeira ação aqui neste campo de programação nos códigos? Lembram-se? Primeira coisa é o evento, né? Lembrando da lógica computacional, input, processamento e output. Entrada, processamento e saída. Se eu não tenho nenhum dado de entrada, eu não tenho a aplicação. Então eu preciso fornecer essa ponte de comunicação. Então essa ponte de comunicação eu forneço utilizando o recurso da bandeirinha. Sempre nosso primeiro passo. Então quando a bandeirinha for clicada, eu quero que a Dani fique nessa posição. Veja, menos 86, menos 18. Então, vamos aqui já buscar esse recurso da posição, né? Ele vai estar aqui em movimento, como vocês já sabem bem, e eu vou definir vá para a posição x, menos 86, y menos 18, que é a que aparece aqui onde ela está, certo? Professor, acho que ela está ainda um pouco grande, então vamos para a aparência. Já de cara eu vou definir o tamanho dela. Ao invés de 100%, vamos colocar um 80% aqui. Vamos ver se ela fica muito pequena. Tá melhor, né, gente? Ficou um pouco mais proporcional. Ela estava muito gigante. Vamos então manter essa proporção. Correto? Muito bem, vamos então para as perguntas, ou seja, a Dani vai fazer algumas perguntas, né? Para isso eu posso utilizar esse recurso de operação
eu posso utilizar recursos de controle, eu preciso encontrar, de alguma forma, algum recurso que me ajude a fazer com que a ADN faça uma pergunta. Então, onde será que está esse recurso de pergunta? Vamos aqui, então, olhar. Então, aparência, vamos tentar encontrar algum de pergunta, onde será que está de pergunta? Opa, aqui, é o campo de sensores. Então, eu vou utilizar aqui esse recurso de pergunta. Então, logo que eu clicar, eu tenho os ajustes de tamanho do meu personagem e vou para a pergunta. Então, a Dani vai perguntar aí, por exemplo, 10 mais 10 é igual a... Ou você coloca, quanto é 10 mais 10? Quanto é 10 mais 10? Perfeito? Ok, a Dani vai fazer essa pergunta. Quais são as duas possibilidades de resposta? Acerto e erro. Se o aluno responde 20, ele acertou. Se ele responde qualquer coisa diferente de 20, ele errou. Então vamos criar essa variável, né? Essa variável a gente encontra não no item variável, tá? A gente vai encontrar aqui nos itens de controle. Veja que eu tenho aqui um if, que a gente usa, né? O se. Se eu respondo tal coisa, então um feedback. Se não, um outro feedback. Esse parece ser bem adequado à nossa proposta. Então, vamos trazer para cá, né? Se ela responde o quê? Se ela responde o quê? Ou seja, se ela responde alguma coisa, né? Então ela tem que ter uma resposta de alguma coisa. Para isso, eu vou aqui na função de resposta, de operação, e pego esse recurso aqui, que encaixa-se bem, tá vendo? Olha, ele se encaixa exatamente nessa função, né? Então eu tenho que encontrar uma resposta que seja igual a 20, que é a resposta correta. Então, se o aluno vai lá e responde que 10 mais 10 é igual a 20, eu estou dizendo aqui, se a resposta dele for igual a 20, então a gente vai ter que informar que ele respondeu corretamente. Mas antes disso, eu preciso encontrar também um sensor, né? Ou seja, esse se o quê? Se a resposta. Então aqui, veja, eu tenho já o sensor de resposta. Então, se eu perguntar, ao perguntar 10 mais 10, eu vou esperar. Se a resposta do meu aluno for igual a 20, então eu vou dar um feedback positivo para ele. Qual vai ser meu feedback positivo? Vou dizer, parabéns, você acertou. Então, vamos usar aqui, por exemplo, um balão de pensamento ou de dizer, né? Vamos aqui usar o de dizer. Então, vamos colocar parabéns, você acertou. E se ele não responde a resposta correta? Ele coloca qualquer coisa diferente de 20. É isso que esse controle está dizendo. Se eu responder igual a 20, então eu digo parabéns. Se não, qualquer coisa diferente de 20, que é errado, né, eu posso dizer outra coisa. Vamos usar a variável pensar, tá? Pode ser dizer, pensar, aqui fica à vontade. Pode dizer, infelizmente, não está certa. Certo? Perfeito? Muito bem. Vamos então dar uma melhorada, dar um recurso aí mais interessante, usando os sons, né? Por enquanto, ó, veja só como está ficando a aplicação. Quanto é 10 mais 10? Aí eu vou, se eu responder 20, parabéns, você acertou. Quanto é 10 mais 10? Vou colocar
2, que não é, né? A resposta é certa. O que ela vai dizer? Infelizmente não está certa. Para ficar um pouquinho mais interessante, a gente pode atribuir, por exemplo, recursos de som, né? Temos aqui um som padrão que é o pop, mas eu acho que seria interessante a gente criar um clima, né? Acho que um primeiro clima legal seria aquele barulhinho de relógio, né? Sabe aquele barulhinho de relógio enquanto a pessoa espera a resposta? Vamos tentar achar aqui na expressão em inglês clock, né? Ticking, alguma coisa nesse sentido. Será que tem por aqui? RS. Uma outra possibilidade, pessoal, é aqui, ó. Clock. Pronto, achei. Clock ticking. Muito bem. Eu vou aqui para o meu código. Então, antes da pergunta, eu vou colocar o sonzinho do relógio. Então, eu vou aqui em sons. Toque o som clock ticking. E aí pergunta, quanto é 10 mais 10? Se a resposta for correta, acho que vale uma celebração, certo? Uma comemoração. Então vamos buscar algum sonzinho aqui de comemoração, tipo palmas, né? Palmas aqui em inglês é clapping. Aqui temos o clapping. Já trouxe aqui para minha biblioteca de sons. Volto aqui para o código e trago aqui o som clapping junto da fala parabéns, você acertou. Veja que se eu quiser eu posso trocar do clapping para o clock, mas não faz sentido, né? Aqui é clapping. Um outro recurso. Eu errei. Poxa, que pena. Vamos então encontrar um sonzinho de frustração. Tem um bem legal aqui que eu gosto, que é o bonk. Bonk. Vamos trazer o bonk para a nossa biblioteca, para a nossa base de dados. E aí eu vou tocar o som bonk, caso ele responda qualquer coisa diferente de 20, que é a resposta correta. Certo? Aqui vale uma dica. Seria muito interessante vocês usarem também o recurso pare todos os sons sempre antes desses sons anteriores de acertos e de erros. Por quê? Porque se eu estou lá aguardando a resposta do meu aluno para 10 mais 10, esse som do clock ticking vai lá ficar tocando, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Se ele responde 20 corretamente e eu não coloco esse atributo de parar o som, vai ser sobreposto o som de clapping com o som de clock ticking. Então ele vai bater palmas e ainda vai continuar o som de relógio tocando. A mesma coisa se ele errar. Ele vai dar um som de frustração e vai continuar o som de relógio tocando. Daí não fica legal, né, minha gente? Vamos então parar todos os sons. Então, se ele responde certo, ele vai interromper imediatamente o som do relógio e vai tocar o som de palmas enquanto ele exibe a mensagem de parabéns. Vamos ver como que fica então a aplicação? Relógio tocando, quanto é 10 mais 10? Aí eu respondo 20. Parabéns, você acertou. Veja que quando ele colocou o sonzinho de palmas, ele interrompeu imediatamente o som do relógio e executou o som de palmas junto com a mensagem parabéns. Agora vamos responder errado. Quanto é 10 mais 10? Vou colocar 3. Errado, né, gente? Vou aqui. Infelizmente não está certa. E aí, meus queridos, vocês podem repetir esse padrão da forma que vocês quiserem. Então aqui eu quero colocar mais uma pergunta. Então eu vou colocar aqui. Pergunte. Quanto é 5 vezes 3? Mesma lógica. Eu venho aqui em controle. Se sensor. Opa, perdão. Primeiro operador, né? Se a resposta for igual a 15, que é a resposta correta, então aqui a gente pega o campo resposta. Eu vou dizer... Opa, peraí. Aqui está errado, né, minha gente? O que eu fiz de errado? Eu tenho que pegar condicional. Não, esse aqui não. Tenho que pegar aqui o controle. Se e se não. Então, se a resposta for correta, que é igual a 15, então eu vou dizer para ele, parabéns, você
respondeu corretamente. Então você vai dizer: parabéns. Resposta correta. Ou, se ele não responder a resposta de maneira correta, colocar qualquer variável que não é a variável correta, você coloca não foi desta vez. E aqui é a mesma ideia com relação aos sons. A gente pega aqui o som, toque o som, no caso, click, clock ticking. Se ele responder correto, você vai parar todos os sons e tocar o som de clapping. Se ele parar todos os sons, eu responder no caso errado, então eu vou parar todos os sons e tocar o som bong. E assim por diante. Então vamos ver como ficaria esse segundo bloco composto, né? Quanto é 10 mais 10? Eu vou acertar, então. Vou colocar 20. Então começa. Temos aí, quanto é 5 vezes 3? 15. Parabéns. Muito bem. O que vocês notaram que a gente pode ainda refinar aqui? Temos uma possibilidade de refinamento. O que vocês acham que é? Pensem um pouquinho. Sim, observem que da transição desse primeiro bloco de perguntas para o segundo bloco de perguntas, nós tivemos o acerto, as palmas, se sobrepondo ao som de relógio. Tic-toc, tic-toc. Então, o que eu vou colocar aqui? Antes do meu relógio, pare todos os sons, porque ele vai interromper as palmas e vai iniciar o clock ticking de novo. Só para vocês verem, vamos então fazer a mesma dinâmica. Quanto é 10 mais 10? 20. Palmas. Aí, quanto é 5 vezes 3? 15. Palmas. Uma outra possibilidade é você colocar aqui, parabéns, você acertou por, sei lá, 4 segundos. E aqui aumentar o tempo também, 4 segundos. 4 segundos, ele fica um pouquinho mais de tempo com o balão, não fica tão corrido, né? Vamos ver. Quanto é 10 mais 10? 20. Aí, pronto, deu até tempo de terminar. 3 vezes 5, 15. Muito bem, pessoal. Então temos aqui um segundo exemplo de aplicação do tipo quiz, né, do tipo questionário, que é aplicável para várias situações de problemas de matemática, mas também, né, para outros cenários. Olá pessoal, vamos agora então à terceira aplicação da matemática utilizando o Scratch. Observem que até aqui nós passamos por já dois tipos de exemplos, né? Primeiro com relação ao uso para formas geométricas, depois o uso de questionário para problemas de matemática, e a partir do segundo e nesse terceiro caso, vocês vão perceber que nós podemos utilizar esse mesmo framework, ou seja, essa mesma arquitetura de programação, não só para matemática, tá? Mas também para outros cenários, para outros campos de conhecimento. Como eu disse, no ensino de línguas como língua portuguesa, língua inglesa, né? Podemos utilizar também no campo das ciências. Então veja que é meio que uma aplicação coringa para vocês utilizarem em diversas outras disciplinas e com diversos graus também de dificuldade. Nesse caso aqui, o nosso terceira forma de aplicação, a gente vai trabalhar também com matemática, mas pensando um pouco já na lógica de game, utilizando a perspectiva da corrida, né? A gente então vai relacionar a matemática de uma forma diferente, tá certo? Bom, nós vamos fazer uma corrida matemática. O que significaria isso? Que o meu ator ele vai competir com um computador e para eu poder acertar as perguntas ele vai andando. Se eu errar ele vai para trás, tá legal? Bom, o que a gente vai fazer? Aqui eu vou fazer um monte de perguntas matemáticas, então a gente vai programar tudo aqui na área de desenvolvimento e o meu ator aqui vai ter um computador andando sozinho, um competidor, né? E a gente vai ter uma linha de chegada aqui logo ao final. Então vamos colocar dois autores aqui que são corredores. Então vamos começar aqui pelo cenário que acho que é mais fácil.
Vamos dar uma olhada aqui, algum cenário de corrida. De repente, esse aqui é legal, tem uma pista, vai ser esse aqui mesmo, né? Bom, vamos agora para o próximo ator, né? Aqui temos, enfim, banana, não pode ser, né? Vamos procurar aqui um ator legal. Acho que esse personagem aqui pode ser, não, esse não. Vamos olhar aqui com calma. Me ajuda aqui, gente. Vamos achar aqui um corredor interessante. Temos alguns nomes aqui. O Ben. O Ben parece um cara interessante, né? Tá aqui, posicionado. E aqui a gente vai pegar mais um outro corredor. Vamos ver se a gente localiza algum outro. Não, Steve Wall não. Essa aqui parece que é mais interessante. Pronto. Tá perfeita. Então vamos colocar ela aqui em cima. Menino e menina. E aqui a gente deleta nosso gatinho. Tá? Bom. Veja que vocês estão reparando que os dois estão grandes. Então eu já vou aqui, começando a programação, né? E aí eu vou reduzir o tamanho deles. Vou aqui em aparência, definir o tamanho. A gente vai colocar um tamanho de, sei lá, 30%. Acho que vai ficar muito pequeno, né? Talvez pequeno demais. Vamos colocar aqui 40%. Talvez funcione um pouco mais. Vê? Ficou legal. Bom, vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor, tanto faz, né? Agora eu vou diminuir a outra personagem, porque estão muito grandes, né? Veja só, então vamos aqui, pegar também a aparência, também porcentagem, 40% para ficarem proporcionais as duas. Muito que bem, vemos aqui, então, posicionando as duas. Essa menina aqui, a personagem, tem que começar lá atrás. Então tem projetos que você vai colocar a camada, né, para ajustar essa posição dessa personagem. Então vamos procurar aqui a qual é o recurso que a gente vai utilizar, né, para esse recurso. Aqui, pronto, achei. Vai para a camada, vamos colocar então ela na camada de trás, porque ela está, digamos, né, na pista aqui, na parte de trás, e o nosso personagem Ben está na parte da frente. Então faz sentido ela ficar na camada de trás. Então a menina vai estar sempre atrás do menino, né? Porque ela está lá na pista de cima, então ela tem que ficar atrás. Tá? Como que eu vou fazer ela andar? Seleciona ela, vou em controle de sempre, mova 10 passos, né? Então, antes disso, eu preciso colocar um bloco para ela começar a partida a partir de uma determinada posição. Então, vou colocar aqui a posição, vamos definir, por exemplo, 220, né? E 58, por exemplo. Então, temos aqui posicionada certinha. Opa, ela já saiu correndo, né? Ela tem que sempre começar do mesmo ponto. Então, vou colocar aqui a posição dela inicial, 220 menos 50, correto, né? 58, perdão, né? 58, pode ser 60 também. E aí ela vai esperar um segundo e andar 10 passos. Então eu vou aqui, espero uns segundos, e acho que 10 é muito pouco, vamos colocar 30 passos, certo? Então veja que ela já começa a se deslocar. Né? Mas aqui, professor, observa que ela já começa andando, então a gente inverte, então espera e move, espera e move, tá? E já começa certinho, ó, espera e move. Mas aqui vocês percebem que ela vai continuar e vai até o fim, vai extravasar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer de duas formas possíveis. Eu posso trocar esse equivalente aqui do sempre, essa variável do sempre, né? Colocar repita até que, então vamos encontrar repita até que, posição aqui no caso do x, né? Então vamos encontrar posição. A gente vai encontrar aqui o recurso de posição. Vamos aqui me ajudar a encontrar.
posição, onde será que você está? Posição, aqui, posição no caso do x, né? Opa, perdão, posição aqui, não é aqui, aqui, opa, aqui, isso, posição do x tem que ser, digamos, 200, que é onde ela deve ganhar, né? Então, vou colocar 200 aqui, né? Que seria essa parte, essa ponta final. Então, aqui a gente coloca essa aplicação e repete aqui para ver. Então, ela começa ali, né? Do ponto menos 220, deixa o x, ela se desloca até o ponto 200, que seria o ponto final, vai se movendo 30 passos e aguarda um segundo, e ali, pronto, observem que ela termina no ponto 200. Mas eu vejo que o ponto 200 é um pouco adiante demais, então vamos colocar o ponto 150, vamos ver o ponto 150. Então ela começa lá do menos 220, né? Ela segue correndo, vai correndo, 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 correndo. Opa, ainda tá muito longe. Então vamos tentar aqui, ó, no olho mesmo. Posição, opa, stop aqui. Posição dela no eixo X. Né? Eu acho que 200 está uma boa mesmo. Vamos manter 200. Né? Acho que 200 tá legal. Acho que 200 rola. A gente coloca 200. Muito bem. Então, da HANA já está funcionando. Então, agora a gente vai fazer a programação do Ben. O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai aqui, né, colocar o Vapara. Né? Então, aqui a gente coloca o Vapara a mesma posição da HANA. Então, é menos 220, menos 60. Então, mudamos para o Ben menos 220, menos 60. Talvez a gente tenha que deslocar um pouquinho ele no eixo Y, né? Porque senão ele vai ficar junto ali, ó. Então vamos ver. Se eu descer ele um pouco, então aqui a gente mantém menos 87, menos 85, menos 85. Pronto. Os dois começam do mesmo ponto. E temos então essa posição. Então eu quero colocar ele na frente. Então vamos aqui em aparência. Seria aparência. Isso, para a camada da frente, porque eu não quero nenhum bug na programação. Quero ele sempre nesse layer para frente e a nossa HANA no layer de trás. Né? Então a gente vai ajustar os pontos. Já estão ajustados. Aqui por enquanto tá tudo aqui. Bom, aí o que vai acontecer aqui? Eu vou começar a fazer perguntas matemáticas para eles. Então eu vou aqui, se a gente olhar lá no projeto, né, que a gente tem dentro dessa lógica, né, de programação, a gente precisa trabalhar em cima de uma determinada arquitetura. Né? Qual é essa arquitetura? A arquitetura de pergunta e variáveis e etc. Então eu preciso aqui, neste caso, trabalhar com duas variáveis. Isso aqui é uma novidade. Então vamos lá. Eu vou criar duas variáveis. Uma variável que eu vou chamar de variável A. E eu vou criar uma outra variável que eu vou chamar de variável B. Tá, então eu venho aqui em variáveis, crio uma variável, chamo ela de variável A e de variável B. Compreendido? Daí eu vou mudar o número aleatório dela. Então eu vou incluir um A aqui e um B aqui. Então aqui vai ser B, né? Então mude A para um valor. E aí eu venho aqui em números aleatórios, em operadores, né? E coloco um aqui.
Opa, entra, isso, e outro aqui, certo? E aí eu vou fazer a pergunta agora. Trago a pergunta, né? E aí eu junto nessa pergunta recursos como essa variável de juntar, né? Onde está aqui? Junte maçã com banana, por exemplo, né? Aí eu pego mais uma variável e coloco dentro dessa célula e vou colocar mais uma, 3, tá? Juntando então variáveis diferentes para essa pergunta. Então eu tenho uma variável 1, uma variável 2 e uma variável 3 para a pergunta. Então, esse bloco aqui é um sinal de mais, certo? E este último aqui é um ponto de interrogação. Então, vou dar uma espécie de espaço, mais espaço, espaço, espaço aqui. Aqui eu vou colocar, então, as variáveis, né? Vou para as minhas variáveis, vou trazer a minha variável A e vou trazer a minha variável B, certo? Eu quero trabalhar com essas variáveis. O que nós temos então aqui? Pensando no nosso algoritmo. Então, nosso personagem Ben vai fazer a pergunta. Ele vai escolher números aleatórios de entre 1 e 10 na primeira variável A e números aleatórios de 1 a 10 para a segunda variável, que é a variável B. E aí, quando ele for fazer a pergunta, o que eu tenho? Eu vou ter uma operação matemática em que eu digo A, qualquer número de 1 a 10, mais B, qualquer número de 1 a 10, é o quê? E aí você espera. Né? Vamos dar uma olhada como que fica. 9 mais 9. Veja que ele colocou uma variável que eu não indiquei. Ele simplesmente escolheu um número aleatório. Veja outra. 10 mais 8. 5 mais 10. Sempre acompanhado com a caixa de pergunta ali embaixo, né? Te dando a informação que você deve responder. Né? Observe aqui, ó, faz a pergunta e nossa bonequinha a Hannah está andando, está correndo. Né? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um controle, ainda no personagem Ben. Eu vou aqui em controle e vou usar essa condicional. O se e se não. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar um operador, né, de igual. Opa, não seria esse, perdão. Seria esse outro operador aqui, ó, de igual. Veja que aí assim ele se encaixa, né? Aí eu venho com o meu sensor de resposta. Então aqui temos o sensor de resposta. Então, se essa resposta for igual o operador, né, que no caso eu estou utilizando aqui, o mais, certo? Então, é uma adição, eu tenho que usar adição, né? Se for, então, aqui nas minhas variáveis A mais B, se essa resposta for certa, meu ator, então, vai andar, se mover, né? 30 passos, que é a mesma quantidade de passos que eu atribuí lá para Hannah. Então tem que ser 30, 30, para ter igualdade, certo? Ó, aqui 30, Hannah, 30. Agora, se eu errar, eu volto para condição inicial, ou seja, vai ficar bem difícil o jogo, eu não posso errar nenhuma resposta, tem que estar todas corretas, certo? Muito bem. E aí aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa, né? Desse jeito aqui, meu projeto está falando o seguinte, veja. Eu respondo, né? 1 mais 8, 9. Foi uma resposta só. Tá chato, né? Não tem como, né, errar. Então eu preciso colocar uma repetição nessa ação, né? Então eu coloco aqui a repetição através de qual recurso? Do recurso de controle, né? Nesse recurso de controle eu vou usar o recurso de repetição repita até que, né? Então vamos colocar aqui esse recurso de repetição dentro desse conjunto, certo? Dentro do conjunto das perguntas, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou
olhar essa posição dele, se essa posição dele for igual a 200, igualzinho tá no outro projeto. Então, eu tenho que olhar a personagem, né, a Hannah, né, e tem que ser exatamente igual a posição dela. Então, vamos pegar aqui essa operação de igual, né, aqui está, igual, né, e eu tenho que colocar esse processo de perguntas e repetições até a posição final da Hannah. Vamos olhar aqui a Hannah, ela deve chegar até 200, né, no eixo X, né? Então nós temos que colocar a mesma coisa para o nosso personagem, né? Então vamos lá, em posição X igualzinho da Hannah, né? Então vamos aqui em posição X, né, igual a 200, certo? Vamos então testar? Então, vamos lá. 1 mais 5, 6. 4 mais 1, 5. 5 mais 10, 15. 4 mais 3, 4, 5, 6, 7. Opa, mesmo que eu faça super rápido, eu vou perder. Olha como ela tá rápida, né? A Hannah tá ágil. Tá difícil de ganhar dessa personagem, né? Muito complicado. Então o que eu faço? Eu preciso ir aqui na nossa digníssima Hannah, né, e alterar essa variável da velocidade. Como eu altero essa variável da velocidade? Então a gente modifica para ficar um pouquinho mais fácil. Você pode fazer o seguinte: vamos alterar aqui para colocar o ator para andar um pouquinho mais devagar, né? Então vamos, por exemplo, colocar uma variável do tipo, sei lá, 3 segundos. Será que 3 segundos ajuda? Né? Não sei se 3 segundos ajuda, a gente pode testar, né? Vamos lá. 8 mais 6. 8, não, 10, 11, 12, 13, 14. Isso você vai variando. Então aí você vai fazendo as operações, mas parece que agora está um pouco mais justo, um pouco mais fácil. Veja que ela demora um pouco mais para se deslocar, para, enfim, chegar ao ponto final. Então, de repente, você consegue até ganhar dela se mexer nessas variáveis, né? Então, você vai, aos poucos, finalizando a corrida e consegue atingir, de repente, para vencer essa menina. Se você errar a questão, aí não dá, né? Você acaba voltando lá atrás e iniciando o processo. Falta o que agora? Uma mensagem aqui para o bem, né? Dizendo, por exemplo, aqui eu posso pedir para todos no controle, pare todos, e dizer algo como ganhei. Aqui no caso da nossa personagem Hannah, a mesma coisa, né? Ela pode dizer, por exemplo, tente novamente, porque é ela que vai ganhar. E a gente pega o recurso de o controle de pare todos. Onde está o pare todos? Pare todos. Então eu quero que vocês percebam o seguinte: se eu alterar esse parâmetro aqui, ele vai ficando mais difícil, né? Eu também posso mudar esse parâmetro aqui de passos, mas se eu mudar esse parâmetro de passos, eu preciso ficar atento ao ponto final, certo? Bom, pessoal, creio que, por enquanto, nós temos essa possibilidade. Existem várias variações, né, para esse tipo de aplicação, mas aqui nós temos um belo exemplo de como então desenvolver uma corrida utilizando recursos da matemática, né, e criando então possíveis desdobramentos não só para a área de matemática, mas também, se você quiser, utilizar isso em outros recursos, em outras operações. Vamos fazer então só uma jogada aqui rápida, tentar ver se a gente ganha da menininha, né? Então vamos lá. 1 mais 3. 1 mais 3 é igual a 4. 1 mais 1 igual a 2. Né? 6 mais 5 igual a 11. Muito bem. 9 mais 10 dá 19. 2 mais 3 igual a 5. 5 mais 7, né? 12. Ai meu Deus, ela está chegando perto. 2 mais 9, 11. Né? 7
mais 5, 12, 7 mais 1, 8, 5 mais 10, 15, 6 mais 2, 6, 7, 8, 8, 8 mais 4, 8, 9, 10, 11, 12, ai meu Deus, 3 mais 1, 4, 10 mais 6, 16, me ajuda, pronto, ele conseguiu vencer, ele conseguiu ganhar e terminamos a nossa aplicação. Ele disse, ganhou, tente novamente, não, ele disse ganhou, então ele venceu a nossa corrida maluca aqui de matemática. Vocês percebem que a gente consegue aplicar para outros cenários também, né, minha gente? Então é isso, fica aí o meu abraço a todos, espero que vocês pratiquem bastante e deem uma olhada então em outros conteúdos de outras áreas para a gente poder brincar bastante no Scratch, ok? Um grande abraço!